Fala, minha diretoria! Boas notícias mais comentadas aí. Primeiro se inscreve no canal, vê aquela porra toda lá que você sabe qual é, né? Tô falando muito da Rede Globo em relação à Fórmula 1 e a Libertadores que pode estar indo para o SBT. Duas coisas, vamos lá. Primeiro em relação a Libertadores no SBT, a notícia do UOL, portanto vamos ter uma fonte um pouco mais confiável para saber em que nível está isso. Mas é óbvio que o SBT, assim como outras emissoras, deve ter olhado e falado, pô, a Globo está perdendo a Libertadores em TV aberta, vou olhar se eu posso comprar, porque estou falando de uma audiência que eu jamais teria, né? O ponto nessas duas questões, elas são muito parecidas, eu acho. Existe uma questão que é quanto você vai me pagar para ter o produto e outra questão é quanto eu vendo esse produto por ter você. Porque no caso da emissora, no caso da televisão aberta, não necessariamente é uma venda simples, ou seja, eu custo 10, você me paga 10, tá tudo... Não é bem assim, eu custo 10 para você, mas eu revendo a imagem que você propaga para outras pessoas por 20, 30, 40, 50, 60. Então, o que eu quero dizer com isso? É bom para Libertadores ser transmitida no SBT? Né? Discutível, porque o cara vai dizer, bom, eu tenho uma audiência na Globo, eu vou ter uma audiência menor no SBT. Não se esqueça que no Brasil há uma grande mentira dita pelas pessoas que achar que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, que o São Paulo tem 15, que o Vasco tem 15, não tem. Tem simpatizantes, as pessoas estão cagando e dizem que torcem porque tem que responder essa pergunta. Quantas pessoas de fato gostam de futebol o suficiente para assistir um jogo de Libertadores? Quantas pessoas de fato vão mudar o canal dela para assistir? Né? Existem milhões de pessoas dentro da estatística que deixam a televisão ligada na Globo, jogo à noite, estou assistindo, deixa lá, enquanto eu vou fazendo outra coisa. Não significa que essa pessoa esteja assistindo, mas o hábito do brasileiro de ligar a televisão e pôr na Globo, ele ainda é muito forte, muito presente nas classes C e D, de acordo com pesquisas relevantes. Então, tem uma perda em você transmitir o seu jogo numa outra emissora, numa emissora mais fraca de audiência. Essa perda é suficiente para que você tenha dificuldade com os seus patrocinadores? Essa é uma pergunta importante, né? Então, talvez a Conmebol fale, não, eu acho que eu não vou perder nada, eu acho que a força do jogo em si é suficiente para que eu estando sendo transmitido pela TV aberta, no SBT ou na Globo, para mim é indiferente, eu vou perder um pouco de audiência indo para o SBT, vou perder um pouco de relevância no dia a dia e vou ter um boicote da Globo, porque a Globo, você sabe como é que ela faz, né? Sabe como é que a Globo opera. Quando a Globo souber, o jogo da Libertadores vai passar no SBT, a Globo pega a Libertadores que ela fala isso aqui e passa a falar isso. Então isso também é uma perda de exposição. Tudo isso vai para a balança. Eu acho que no caso da Libertadores, como a Conmebol trabalha muito pouco o restante e apenas a venda direta, a Conmebol é muito simplista e incompetente, eu acho que a Conmebol tende a falar, não, foda-se, vende para o SBT e tudo bem e tal, e não causar muito problema em relação a isso. A Fórmula 1 eu já tenho dúvida. É muito pior para a Fórmula 1 sair da Globo do que para a Globo deixar de transmitir a Fórmula 1. A Fórmula 1 não é um negócio que dá uma puta de uma audiência, mas por horário, de manhã, tal, domingo, dá uma audiência ok, né? A Globo não ganha dinheiro pra caralho com a Fórmula 1. A Globo empata ali, ganha um pouquinho, já vem com dificuldade há alguns anos. Sem um brasileiro na Fórmula 1 é terrível. Por quê? Porque nós brasileiros somos acostumados, inclusive doutrinados pela própria Rede Globo, a torcer num esporte quando tem um brasileiro. Então o brasileiro não gosta de esporte nenhum, nem de futebol. O brasileiro gosta de torcer por alguém no esporte. Porque toda a nossa criação foi da Globo dizendo, no domingo vamos torcer para o Brasil na Fórmula 1, no domingo vamos torcer para a seleção no vôlei, no domingo Guga tem chance de título. Nunca foi, assista a corrida de Fórmula 1 porque é legal, assista futebol porque é um bom jogo. A Globo nunca fez isso, a Globo sempre atrelou a torcida. Então vou transmitir Champions League, domingo tem Paris Saint-Germain, vamos torcer pelo Neymar. Nunca foi uma coisa... Então o brasileiro, de modo geral, não gosta de esporte, ele gosta de torcer no esporte. Ele foi doutrinado a rasgar as suas frustrações em cima de um esporte. Então domingo você pode ser um vencedor, quarta-feira à noite você pode ser um vencedor torcendo pelo seu time. Tanto que essa frase é muito comum aqui no Brasil, o cara fala assim, não gosto de futebol, gosto do Corinthians, não gosto de futebol, gosto do Grêmio. É uma frase comum, mas é uma frase altamente preocupante, né? Você percebe que as pessoas não gostam daquele esporte. Eu acho que para a Fórmula 1 é pior ela perder a Globo do que a Globo perder a Fórmula 1. Esse é o grande ponto, porque a Fórmula 1 tem uma audiência muito forte por estar na Globo, na voz do Galvão Bueno, tal. Esse é o negócio da Fórmula 1. Eu conheço centenas de pessoas que mal acompanham a Fórmula 1, mas que minimamente sabem o que está acontecendo porque está na Globo, porque está no Jornal Nacional, porque tem na chamada, porque durante a semana a Globo fala e tal. Quando isso sai da Globo e vai para uma outra emissora, você perde esse dia a dia, porque né, nenhuma outra emissora tem esse dia a dia forte nas nossas vidas e tal.
E você perde o impacto da Fórmula 1. É só você olhar, por exemplo, a Fórmula Indy, que transmite na Band há 250 anos. Nenhuma pessoa sabe porra nenhuma sobre Fórmula Indy. Se você sair na rua pegar 100 pessoas, você vai ver quem é que lidera o campeonato da Fórmula Indy. Eu garanto pra você que 3 pessoas não vão responder. Ninguém sabe o que acontece. Se transmite essa porra faz 250 anos. Então, a questão é a força que a Globo dá para o produto Fórmula 1. É muito grande. Talvez maior do que a força que a Fórmula 1 está causando dentro da Rede Globo. Então, no caso da Libertadores, eu acho que a Conmebol tende a... Não, vende aí, foda-se. Eu acho que a Fórmula 1 pode pensar um pouco maior. Tipo, nós vamos perder um puta mercado que é o Brasil, né? Que tem pilotos toda hora chegando perto, uma hora algum deles vai voltar, nós vamos perder esse mercado, nós vamos diminuir nossa importância nesse mercado em virtude de um dinheiro menor de uma televisão que está com a gente há, sei lá, 30 anos transmitindo Fórmula 1 e tal. Então eu acho que tem conversa com a Globo. Eu acho inclusive que a Globo não renovar a Fórmula 1 pode até ser um blefe. Né? Do tipo, ó, não estou podendo pagar, que é para ver se os caras reduzem e tal, não sei o quê, porque o momento não tá bom para todo mundo. Muitas emissoras pelo mundo vão dizer a mesma coisa em virtude da pandemia. Então eu acho que é muito pior para a Fórmula 1 perder a Globo do que a Globo perder a Fórmula 1. No caso da Libertadores, não. No caso da Libertadores é muito pior para a Globo perder a Libertadores do que a Libertadores perder a Rede Globo, porque ela tem os canais pagos, etc, etc. Hoje já é uma realidade ela transmitir jogos no Facebook, né? Então eu acho que é muito mais provável esse tipo de relação. Ok? Se você eventualmente acha que é um exagero a importância da Globo, uns 10 anos atrás eu tive acesso a um contrato, dois contratos de patrocínio de clubes da Série A. E nesses contratos de patrocínio havia uma cláusula dizendo o seguinte: desde que o jogo seja transmitido pela Rede Globo. Então, entenda o tamanho disso. Eu só vou manter esse patrocínio, esse contrato de patrocínio só existe se a exposição dos seus jogos for feita pela Rede Globo. Então tinha clube que não podia romper com a Rede Globo porque ele perdia o patrocinador de camisa. Ou algum outro patrocinador de material esportivo, sei lá. Mas a Globo era uma cláusula para o cara que ele tinha perdas paralelas, ele tinha perdas em outras áreas se ele deixasse de transmitir da Globo. Eu não sei se isso ainda hoje é tão forte assim, acho que não. Acho honestamente que a Globo já não tem mais essa pica para estar no contrato dos caras, se não for na Globo, eu acho que não é isso mais. Agora em relação à Fórmula 1, acho que aí temos uma dificuldade. Então, esse é meu ponto. E quem tá comemorando aí, porra, a Globo se fudeu, vai passar no SBT? Eu gosto de ver a Globo se fuder também. Mas a gente vai perder uma porra aí, né, cara? Nós vamos perder o Galvão Bueno narrando corrida, né, cara? Isso aí né? Tem uma... Não vamos falar que não tem um peso aí, porque tem. Vamos perder o tema da vitória, quando o brasileiro ganhar, enfim. Tem os seus poréns também, né? Eu gostaria que a Fórmula 1 continuasse na Globo. A Libertadores, que se dane.